exibida no mesmo horário da live semanal do presidente da República, Jair Bolsonaro, a entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a mais assistida em tempo real pela audiência do podcast Podpah no YouTube. Lula contou sobre o início da carreira política dele em meio ao Sindicato dos Metalúrgicos, sobre as diversas personalidades que ele já teve a oportunidade de conhecer e também de receber sugestões, críticas e elogios e de etapas dos 2 mandatos dele à frente da presidência da República. Em determinado ponto da conversa, Lula disse o que acha do presidente da República, Jair Bolsonaro, e nós vamos ouvir. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Muito bem, essa foi uma fala do ex-presidente da República, Lula, sobre fome e poder aquisitivo. Mas agora nós vamos assistir o que ele disse sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo não, porque eu sou um cara que eu não tenho diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma do Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta sabe, ele não gosta de livro, ele gosta de arma. Sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. Muito bem, são esses alguns dos trechos da entrevista do ex-presidente Lula ontem em um podcast que deu bastante repercussão e nós vamos começar a discuti-la um pouco aqui no nosso 3 em 1. Eu vou começar com você, Fábio Piperno. Eu quero saber se você acha o Bolsonaro grosso também. Bom, Paulo, juro que você me perguntou isso, Paulo. É a opinião do Lula, não é? A população brasileira acha, inclusive até mesmo bolsonaristas acham que enumeram qualidades e tal, mas evidentemente que ninguém ignora isso, né? Não só uma figura tosca, grossa, mas alguém extremamente vulgar. E repito, olha, por mais que eu tenha tentado ser generoso e identificar alguma qualidade pessoal dele, juro que eu não consegui, até porque eu tenho muita dificuldade realmente em achar normal, em achar, por exemplo, qualidades no caráter de alguém que tem como livro de cabeceira o livro lá do torturador, a ditadura, alguém que elogia AI-5, alguém que elogia autocratas, alguém que chama autocrata de irmão, alguém que compactua com esse momento, com esse regime de sangue, de tortura, de tantos assassinatos aqui na história do país e que faz um governo muito ruim. E, além disso, que quando se depara com algum questionamento um pouco mais hostil, a primeira reação do Bolsonaro jamais é de responder, mas sim de agredir verbalmente quem ele faz as perguntas. Mas o Lula também não é uma pessoa muito educada, né, Piperno? Não. É uma pessoa extremamente sem educação, já tem falas aí ao longo da trajetória dele, enfim, que foram muito questionáveis, foi até homofóbico. Agora, aí que tá o negócio. Então a gente também tem que reconhecer, assim, pelo menos um empenho pessoal em tentar lidar com isso e melhorar. O que a gente não vê no caso do presidente da República. O Lula está tentando melhorar, Constantino? O Piperno virou piadista, né? Mas o Lula é um mitomaníaco, né? Ele acusa os outros sempre diante de um espelho. Ele tá com tesão, né? Ele tá com tesão e já tem jornalista aí que vai elogiar a coxa dele, que a gente viu isso no passado. Lá na Venezuela, onde o Lula se inspira, né? O modelo que ele elogia desde sempre, não é verdade. Já tem o super-herói, né? É verdade. Não é verdade. É verdade, sim. Não é verdade. É verdade. Eu te mandei outro dia críticas que ele fez ao Maduro. Mandou, o Piperno,
Pipiano, menos. Pois é, menos então aqui. vamos falar a verdade, né? Quer dizer, até nisso ele mudou. O Lula defende. Não mudou, não minta em cadeia nacional. Mudou. O Lula defende Fidel Castro como um herói. Lula defende Maduro e o governo de Maduro. Defende Nicarágua. E qual o problema se a Angela Merkel pode ficar 16 anos? Sim, sim e sim. Não mente pra mim. Deixa eu continuar. Vamos falar a verdade. Ele criticou o Daniel Ortega. E você viu isso. O que ele fez... Não, você que está mentindo. Ele fez uma crítica. O que o Lula foi muito infeliz foi falar na história dos 16 anos. Mas agora, ele criticou. Tá, posso falar então? Todo mundo sabe que o Lula é um bajulador de tiranos. Todo mundo sabe que desde sempre ele reverencia alguém como Fidel Castro, né? Que matou tanta gente que faz a nosso regime militar de 20 anos parecer uma brincadeirinha de escoteiro mirim, né? Agora, vamos lá. Na Venezuela, que o Lula defende e o PT se inspira, né? Já tem um herói na TV estatal chamado Super Bigote, que é o Maduro. Eu já vejo nossos jornalistas ansiosos para poder reproduzir algo semelhante no Brasil, porque já falam da coxa do Lula que está com tesão. Agora, vamos lá. Lula menciona que o Bolsonaro é uma anomalia. Concordo. A Bruna mesmo disse isso. Porque a anomalia é aquilo que é fora do sistema, que é anormal. E qual é a normalidade do sistema? A corrupção desenfreada e o teatro das tesouras entre PT e PSDB. Então, o Bolsonaro é algo que não era para ter acontecido nessa Matrix, nesse sistema podre, né? Concordamos com isso. O Lula chamar alguém de grosso, o cara que falou que se referiu a uma companheira petista como mulher de grelo duro, desculpa até a audiência, mas eu estou reproduzindo falas do Lula, que disse que Pelotas exporta viado, desculpa uma vez mais o termo, foi do Lula, né? Um cara que falou que uma colega petista ia ficar animada com a visita de 4 policiais federais, porque são 4 homens que iam visitá-la. Esse é o Lula. Então vamos parar de palhaçada aqui. Aí chama o Bolsonaro de racista, pergunta pro Hélio Negão se ele é. Pergunta pro Hélio Negão. Então tudo isso é narrativa furada. É tão ridículo a gente ter que debater uma coisa dessas e mostrar que o Lula é um mentiroso, quanto mais... É um negócio tão escancarado, já tão... E aí ele fala do Bolsonaro não gostar de livro. O Lula tem uma entrevista onde ele diz que leitura dá azia a ele. Quer dizer, esse é o Lula, é um canalha, é um sujeito mitomaníaco. Eu diria com ares claramente psicopatas. Bruna, eu quero te ouvir também. Eu não tenho dúvida que o Lula seja um psicopata, né? No caso do Bolsonaro, muita gente se incomoda com ele, mas eu consigo traçar uma analogia. A história é a seguinte: quando você passa a vida inteira achando que o normal era o que a gente tinha no Brasil, era não existir direita civil, eram social-democratas posarem de direita brasileira, e o regime militar foi a pior coisa que aconteceu na história do Brasil, é a exaltação de Getúlio Vargas. Quando você passa 20, 30 anos com isso na cabeça e de repente alguém te fala que nada disso é verdade, que talvez seja bom você reconsiderar, as pessoas levam um choque. E essa sensação de não querer se reconhecer como um idiota, não querer reconhecer como um idiota, é isso que faz com que se odeie tanto, não só o Bolsonaro, mas o que ele representa. Na verdade, é o mesmo tipo de situação. O Olavo de Carvalho é alguém que provoca. Quem conhece Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, quando abre o livro do Olavo de Carvalho, tem prazer na leitura, porque entende o que está lendo. Agora, a maioria das pessoas que vê aquelas provocações dele no Twitter e no Facebook, mas não entende nada do que está por trás, que ele é alguém simpático ao movimento neotomista, que é alguém que segue a grande tradição dos maiores intelectuais da década de 50, como Gustavo Corsão e outras figuras magistrais que a gente já teve aqui no Brasil. Quem não entende nada disso, não tem familiaridade com esse mundo, de repente se vê na frente do Olavo de Carvalho dizendo coisas que eram proibidas de ser ditas e leva um choque. Então, eu entendo que toda essa antipatia, toda essa raiva, esse ódio que o Bolsonaro gera, é o ódio da pessoa pela possibilidade dela ser uma ignorante. É isso que as pessoas não suportam reconhecer. Então, quando elas se dão conta de que talvez elas sejam tolas de um sistema, isso é o que choca. E o Bolsonaro, infelizmente, joga isso na nossa cara e ninguém gosta. Mas algumas pessoas tentam aprender com isso. Outras recusam até o fim para preservar o seu coraçãozinho. Serrão, o Bolsonaro não seria um sintoma do Lula, justamente nesse sentido de ter criado uma indignação, uma insatisfação das pessoas que foi depositada em alguém? Esse alguém foi o Bolsonaro. Você tem que analisar isso aí por um outro foco.
Lula não resiste em suas declarações a um detetor de mentiras. Tudo que ele falou, os fatos absolutamente desmentem. Quando ele fala de ditadura assassina, na verdade, a nova República de 1985 exterminou milhões de jovens brasileiros, sobretudo negros, pobres, pardos, assassinados, exterminados pelo modelo do crime institucionalizado. E esse crime institucionalizado, ele tem parcerias com vários segmentos do PT que ajudaram a eleger essa turma durante muitos anos. Então, é isso que tem que ser analisado e combatido pela sociedade brasileira hoje. Bolsonaro é sim, Lula está certo, é uma anomalia. Ele não deveria ter sido eleito. Por quê? Porque Bolsonaro herda sim. Ele foi a representação da antirroubalheira. Se o PT tivesse feito um governo honesto, não tivesse roubado e destruído o Brasil, Bolsonaro não estaria aí. Certamente teríamos a estratégia das tesouras. Os tucanos estariam no lugar do Bolsonaro. Mas contrataram um cara para matar Bolsonaro e o assassino foi incompetente. Bolsonaro sobreviveu e venceu a eleição. Foi isso que aconteceu. Fala, Piperno. Eu fico pensando nas milhões de mulheres que se sentiram humilhadas, por exemplo, quando o Bolsonaro fez referência, e me desculpem as senhoras, ao furo da repórter Patrícia Campos Melo, que, aliás, processou o Bolsonaro por causa disso e ganhou uma indenização na justiça, né? Uma coisa torpe, né? De alguém que lida dessa forma sempre que se vê diante de uma adversidade. E outra coisa, não custa lembrar também, quando a gente fala de ditaduras, de assassinos de Estado, lá do Bolsonaro, lá atrás, sugerindo que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil pessoas, que a ditadura deveria ter matado o presidente Fernando Henrique Cardoso, que deveria ter levado Chico Lopes para o pau de arara. Esse foi o presidente Bolsonaro. Fala, Constantino. O Piperno não se incomoda de nada que ele denuncia no Bolsonaro, que o Lula tem em triplo, no mínimo. Ele não se incomoda com nada disso. O negócio, ele está defendendo que o Lula agora não é bajulador de tiranos. Que Lula é esse que o Piperno inventou? É um negócio de doido isso. Bolsonaro é o tiozão do churrasco, sim. Ele fala grosserias e muitas vezes ele tem pouca educação e muito pouca liturgia do cargo. Só que todos os defeitos do Bolsonaro, o Lula tem multiplicado por enésima potência. E as virtudes que o Bolsonaro tem, Lula não as tem nem de perto. É só isso. Lula é um bajulador de tiranos, um defensor de assassinos, de fuziladores. Pergunta ao Lula o que ele pensa de Che Guevara. E não precisa perguntar, olha o passado, olha a trajetória, olha a coerência da visão de mundo do petismo. Então, pelo amor de Deus, nós temos que tratar a sério, pelo amor de Deus, nossos telespectadores. Inclusive, por exemplo, a gente tem que sempre lembrar que o atual presidente foi lá chamar o assassino Mohammed bin Salman de meu irmão. Foi lá bajular, né, ficar de quatro lá para ditaduras, para autocratas. O Obama também fez isso com os árabes. É diplomacia geopolítica. E tem o livrinho de cabeceira lá do Lula é muito diferente em relação Eu só queria complementar aquilo que o Constantino estava falando, lembrando que o Lula, além de ter em triplo esses defeitos do Bolsonaro quanto a decoro, já apareceu embriagado em público, né? O que agora ninguém nunca reclamou que isso afetava a imagem do Brasil. Imagina, não, põe para baixo do tapete, não sai em jornal, não. Agora o Bolsonaro, você vai de máscara, vai sem máscara na padaria, ou se fala alguma coisa, amplifica. O jornalista. E tem uma Ele quis expulsar o jornalista do New York Times, Larry Rodder. Não, mas em cerimônias, fora do Brasil. Sim, ele é bebum, todo mundo sabe que é cachaceiro bebum. Apareceu em cerimônias que ele representava o Brasil, né? Agora, veja, ele tentou expulsar um jornalista gringo por falar desses hábitos etílicos. Isso é um autocrata, isso é um projeto de tirano. Mas isso não incomoda o Piperno, não. Não incomoda. E é por isso que eu disse que ele melhorou. Não faz mais isso. E vou falar um negócio pra você. Vai controlar a imprensa. No começo do já governo, prometeu que vai controlar a imprensa. A nossa sorte é que a maioria do povo brasileiro tem sensatez
e não vai botar corrupto no poder novamente. E é inadmissível... Ladrão do Estado brasileiro no poder. Não vai. E tem uma coisa, hein? Fique tranquilo, não vai. E é recebido com todas as honras por vários dos principais chefes de Estado do mundo. Com tudo isso. Com tudo isso. Macron, esquerdista. A propaganda do dinheiro roubado esse é o argumento da extrema-direita bolsonaro, né? É todo mundo esquerdista. A propaganda ajudou a construir uma vai ser velha recebido imagem pelo Lula Biden em agora. breve. Talvez o Biden tenha virado esquerdista também. Virado? Ele sempre foi. Como eu ouvi outro dia aqui, que até o Sérgio Moro é comunista, então, de fato, o Biden deve ser esquerdista. Olha só, gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e agora são 5 horas e 45 minutos. Podem continuar, por favor, eu vou só ficar tomando meu café aqui. Fique à vontade, por favor, Constantino, segue. Não, vou seguir assim, falando muito sério, Paulo. De novo, né? Criticar defeitos do presidente Bolsonaro, isso é absolutamente legítimo. Aliás, eu acho que ninguém devia endeusar jamais político algum. Agora, as coisas que essa turma da esquerda raivosa, carnívora, representada pelo Lula, né, que tenta se embalar uma vez mais na indumentária de Lulinha, Paz e Amor, que não engana ninguém, nem o Piperno. As pessoas fingem que são enganadas por isso, mas ninguém acredita nesse Lulinha, Paz e Amor. Nem o Piperno vai votar no Lula. Mais. Mas, aliás, eu sempre confessei meu voto, eu não vou votar no Lula. Eu já disse isso. Enfim, no primeiro turno, meu voto é de Ciro Gomes, vou repetir pela bilionésima vez. Só que não dá para comparar o Lula com essa coisa sórdida, torpe que está no poder. Inclusive, e nem os indicadores. Um governo que foi sucesso desse lixo que está enfiando o Brasil em mais um ciclo de recessão. Mais um ciclo de recessão. Está esquecendo da pandemia. Isso, a pandemia só aqui. Temos uma pandemia seletiva que só ocorre no Brasil. Aqui nos Estados Unidos. O FMI está preocupado com a inflação aqui, nos Estados Unidos, do governo Biden. E na Alemanha também. A Alemanha também, na Alemanha nem se fala, passou de 5%. Então, vamos lá, Constantino. Então, só uma coisa. Então, vamos lá. PIB da região da OCDE. Vamos falar do contexto do mundo junto, 0,7, 1,7 e 0,9 nos 3 últimos trimestres. Não, vamos pegar do mundo todo aqui, se quiser. A região da OCDE foi roubada por corruptos que destruíram seus estados nacionais? Vamos falar Acho de que não. Ou seja, PIB, eu ia citar índice de emprego. Do Brasil, do PT. Eu quero que o Piperno compare o Brasil do PAC... PT com os países emergentes. Eu quero que o Piperno compare o PAC da Dilma com o Ministério de Infraestrutura do Tarcísio. Vocês estão de brincadeira. Qual é a obra do tamanho de Belo Monte? Qual é a obra do tamanho da transposição? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. Era um canteiro de obras. É difícil, né? O PAC era um canteiro de obras, nada foi concluído, as coisas estão sendo concluídas agora. Não foi, pelo Tarcísio. foi feita. Tem estádio, desvio de verba, uma roubalheira desgraçada. O PT usa infraestrutura para desviar dinheiro. O Tarcísio fez muito mais sem desviar o real. Então, isso não adianta. Isso é política de Estado. O PT é uma ilusão. Bruna, segundo o jornalista lulista hoje, né, Reinaldo Azevedo, o PT desviou 248 bilhões de reais de hospitais. Ele agora, é lulista Piperno, também? fazer aqueles estádios elefante. Agora, Piperno, eu tenho um pedido só a fazer a você. Se o Serrão tiver errado, se o Brasil for louco e quiser cometer suicídio político, ou se as urnas forem adulteradas e a gente não tiver como saber, e o Lula voltar, eu quero que você tente proteger alguns familiares meus e amigos meus dessa ditadura que o Brasil vai mergulhar. Constantino e Piperno, só um minuto. Nós estamos ao vivo de volta também para a rede Jovem Pan News nesta sexta-feira. São 5 horas e 48 minutos, discutindo um pouco e repercutindo essa entrevista do Lula. Fala, Piperno, agora é sua. Não, mas não tem nada aí de ditadura, não. Foi um período de amplas e restritas liberdades, inclusive você mesmo podia escrever à vontade, contra. Nunca aconteceu nada, não aconteceu nada com ninguém. Não. Acontecia sim, era perseguição escancarada. O que eu gostaria de saber também, eu queria Faça a sua pergunta, uma outra Bruna. pergunta para o Piperno. Se o Bolsonaro é um projeto de autocrata e a gente tem a imprensa o dia todo, 24 horas por dia, sem falar das pessoas com canais independentes, podcast, YouTube, etc. Opinião pública, 80% da opinião pública xingando o cara 24 horas por dia, e as pessoas continuam fazendo isso e têm feito isso, aliás, faz 3 anos
Que espécie de autocrata é esse que, diferentemente de ditadores, no caso, como na China, que se prende os inimigos do regime, como na própria Rússia, como é que a gente explica que essas pessoas estão há 3 anos livres e não adianta dar 2, 3 exemplos de tentativas de corretivo? Eu quero exemplo concreto de gente em cana porque falou que o Bolsonaro era isso ou aquilo, porque é o que mais tem na imprensa. E essas pessoas estão há 3 anos fazendo isso e ele está ali, sobrevivendo. Primeiramente, eu agradeço um dado que você deu, né? 80% das pessoas reclamando, criticando, Opinião escrevendo publicada. contra e tal, né? Ou seja, ele tem no Opinião máximo publicada. 20. Oi? Da A máquina mídia, a opinião de publicada. desinformação. Nas redações de jornais é 90%. A imprensa é fortemente Segunda coisa, esquerdista. tentou fortemente sim, esquerdista. fortemente Os conservadores na imprensa Isso. estão conseguindo espaço agora por alguns poucos veículos democráticos, como é o caso da Jovem Pan. Um ou outro. Porque boa parte aí dos meios de comunicação não são muito chegados em democracia, gostam mais de verbo estatal. Eu acho que você devia ler um pouco mais, por exemplo, o Estadão, Eu leio, o Antagonista, Gazeta do Povo, a cheia, de norte a sul, para o Jornal O Globo. Eu diria para você Tucanos. não tem nada a ver com um lulista petista isso aí. Sim, Aliás, tucanos ele e petistas. é muito criticado Me fala todo uma mídia dia. conservadora que Todo você dia. leia. Que mídia conservadora você Por lê? exemplo, o Estado de São Paulo. Não é conservador. Conservador, sabe o que é uma mídia conservadora? Gazeta do Povo, tucana. Brasil Sem Medo. 2 jornais sérios conservadores. Isso é O jornal Estadão é conservador. tucano, Piperno. Tucano também? Olha só, Totalmente. Não, ele tá nosso virando programa humorista agora, tem um Constantino. Piperno, Humorista. Tem um Piperno para 3 mais à direita, assim, que se consideram mais à direita. As redações é totalmente invertido. Tem 9 Pipernos para cada Constantino. 9 Pipernos para cada 9 Constantino. Pipernos Mas em que cada- planeta você vive? Você tá vivendo em que planeta? Eu acho que o Data Só olhar. Constantino, Essa foi muito Constantino boa. tá errando O demais. Data Constantino, Data Constantino. tem muita gente que assina embaixo, porque não é Data Constantino, Ô, é Data Serrão, Realidade, viu? ajuda a gente, chama o VAR nessa história. Então, a cada 10 tem 9 Constantinos e um Piperno. Não, Aliás, ao não, contrário, não, perdão, ao não. contrário, 9 Pipernos. E Não no dá Globo, para dizer que o são número 10 seja Pipernos. tão alto. No Globo são Mas 10 Pipernos. a No Globo não tem hegemonia nenhum da Constantino. imprensa brasileira ela é esquerdista, que a própria escola de comunicação ela já forma a pessoa com a cabeça dentro das teorias da escola de Frankfurt. Então, em geral, o estudante de jornalismo ele vai pender para a esquerda, porque ele já tem essa formação na própria universidade. Não conhece Dificilmente o outro lado, você né? vai ter o estudante de jornalismo conservador, que a formação é esquerdista. Então, é natural que Agora, tenha isso. Constantino, Não sei se o número é tão alto, 9-1. Um Mas é perto. Constantino vale por quanto? Agora, Muito mais do que 9 Pipernos. A gente quebra as narrativas furadas deles o tempo todo, por isso que eles tentam nos calar. Vocês são um saco Por de isso que o Lula pancadas quer em censurar a eleições imprensa. aí. Nossa, Por ganharam isso uma que o na Lula- vida, um nós acidente, temos mas mais perde audiência, sempre. nós A temos prova mais de que a engajamento. direita civil, a prova de que a direita sempre. civil está chegando agora no cenário, Piperno. O que você A falou direita tá certo. civil estava foi lá em muito- 64. Não. Bando de safados, A di- golpistas, estavam lá. A direita civil, É. que na época, você quer falar de 60? Vamos falar, era Carlos Lacerda. A direita civil naquela época foi alijado justamente porque os militares cometeram um erro de não devolver o poder aos civis. Não adianta Agora falar eu de- vou erro. chamar o VAR. aqui. Governo militar não tem nada a ver com Chama o direita VAR, civil. A direita Serrão, civil por só favor. ressurgiu agora. Agora eu vou chamar o VAR aqui. A gente tem que pensar uma nova estratégia para esse país. Não dá para a gente ficar nesse fla-flu ideológico que ele é inconclusivo. A gente tem que construir, sim, um projeto de nação para esse Brasil a partir do ethos maravilhoso que o nosso povo tem. E isso, lamentavelmente, os candidatos à presidência da República, principalmente os de oposição, não estão sabendo fazer. Muito bem, vamos para mais um tweet de cada um para a gente fechar essa discussão. Piperno, você. Não, eu acho que o que o Serrão chamou de fla-flu e tal, ele vai se acirrar daqui. Quanto mais próxima a eleição fica, é evidente que mais acirradas vão ficar as posições contrárias. Um tweet, Bruna. É inadmissível dizer que o povo brasileiro fez algo errado em 2018. Em 2018, o povo fez o que achava certo, por estar cansado de ser tratado como tolo. Você, Constant. O sistema podre que é a volta do teatro das tesouras entre PT e PSDB, por isso Bolsonaro, com todos os defeitos, é uma anomalia para eles. E o Moro não vai enfrentar esse sistema. Serrão, para a gente fechar. Vamos pensar um projeto a favor do Brasil e contra esse regime do crime institucionalizado.
Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês justamente sobre uma fala dita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao Sérgio Moro. Ontem, na live de quinta-feira, que ele sempre faz todas as semanas, ele chamou Sérgio Moro de traidor. E a gente quer saber a avaliação de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam dessa fala do presidente da República. A gente já tem aqui alguns vídeos que a produção separou, resultado do enquete. Então chegou a hora aqui da nossa excelência falar, o nosso público, o nosso espectador, 90,1% das pessoas que nos acompanham aqui no 3 em 1 responderam que o presidente da República está certo e que Sérgio Moro seria, sim, uma espécie de traidor, mas 9,9% respondeu que não acreditam que Sérgio Moro é traidor. Na semana que vem, o nosso público também vai ter oportunidade de participar através dos nossos vídeos encaminhados ao WhatsApp. Eu tenho aqui 2 minutos de programa e dá para a gente fechar com uma fala breve de cada um de vocês. Bruna, você começa. Eu acho que o mais interessante que a gente pode observar em toda a campanha eleitoral assim, do ano que vem vai ser quem realmente é autêntico, porque até agora o que a gente viu foi farsa em cima de farsa e um tentando pegar para si um lugar que não lhe pertence. Bolsonaro é autêntico, Piperno? Bolsonaro é um mitomaníaco, um sujeito vulgar, um sujeito que você não pode acreditar. Eu já disse no começo, se a gente tivesse uma versão política do Padre Quevedo, cada vez que o Bolsonaro abrisse a boca, ele diria: isto é mentira. Vai lá, Serrão. A história da humanidade não perdoa traidores. E essa pecha de traidor colou em Sérgio Moro. Vai ser muito difícil de tirar ela. Constantino, um tweet para fechar. Um tweet, um país que tem alguém como Lula dando entrevistas por aí e sendo tratado como algo normal pela mídia, por ala da mídia, não é um país sério.